Graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Irmãos, hoje eu quero contar uma experiência da minha vida, um testemunho que passei alguns anos atrás. Eu estava com depressão muito profunda e Deus me levou para o lado da natureza, numa chácara onde meu esposo trabalha. E eu passei a ir todo dia para esse lugar, ao meio da natureza. Eu ia pela manhã e voltava à noite. Mas ali tudo era maravilhoso, a natureza de Deus. Era um lugar que qualquer um gostaria de estar. Porque quando estamos no meio da natureza, a gente se sente até mais junto a Deus. Mas aquilo ali para mim parecia que nada era bom. Afinal de contas, eu tinha algo na minha mente que eu até hoje não descobri o que é. Eu sentia algo estranho, alguma coisa na minha mente que a todo momento parecia assim que eu ia falhar minha mente, eu ia apagar minha memória, não conseguia me concentrar, era algo muito estranho. E eu clamava a Deus e eu ia para os pés de Jesus e clamava e suplicava por sua ajuda, por socorro, para que ele me curasse daquilo que eu estava sentindo, porque nem eu entendia o que era que estava acontecendo comigo. A minha mente parecia assim que ela ia pirar, ela ia... A qualquer momento eu poderia perder a razão. Era algo muito estranho. E no momento que eu conseguia estar um pouco mais lúcida, eu orava, eu clamava a Deus e pedia por socorro, mas naquele momento parecia que Deus estava em silêncio, que Ele não me respondia nada, e eu não vinha nenhuma resposta, parecia que as minhas orações, como diz o ditado, não passava do teto. Mas eu nunca desisti, eu continuei clamando e clamando ao Senhor por socorro, por ajuda. E além disso, eu estava muito acima do peso, eu estava com muita dor nas articulações, tinha muita dor no corpo, eu tinha dor no corpo todo, eu não entendia por que tanta dor no corpo. E aquilo tudo era o suficiente para me deixar para baixo, para me deixar incomodada, eu tinha problemas na coluna, pelo fato de eu ter desgaste de cartilagem, então eu tinha muita dor. Enfim, eu procurava uma melhora, eu buscava ver se eu encontrava alguma coisa em algum lugar, eu pesquisava sobre os assuntos e buscava em leituras, em uns livros. Li muitos os livros da Ellen White, muita coisa eu aprendi ali, mas aquilo não entrava na minha mente. Nada que eu fazia, nada resolvia. E eu comecei a entrar em desespero e clamando e pedindo socorro, e eu chegava a dizer: Senhor, onde estás? Me responde. Mas naquele momento eu sentia que Deus estava quieto. Hoje eu aprendi que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Ele nunca nos abandona, Ele sempre nos ajuda. E ali eu fui passando os meus dias e orando e suplicando e buscando leituras e lendo a Bíblia e buscando alguma coisa sobre aquele problema que eu tinha na mente, porque eu não entendia o porquê estava acontecendo aquilo. Eu chegava a dizer: Senhor, por que permite isso? O que o Senhor quer que eu faça? Me mostra o caminho, me guia e diz o que eu tenho que fazer, mas por misericórdia me socorre, me ajuda, me cura. O meu medo maior era de eu perder a memória realmente, ficar aí vegetando. E de tanto buscar e ler alguns livros, eu tinha um livro que eu tinha pegado emprestado até da minha filha para ler, e o nome do livro era O Sonho de Deus. E eu peguei esse livro e disse: Senhor, tem alguma resposta para mim dentro desse livro? Fala comigo. Me dê uma direção, me diz o que fazer, me ilumina e me ajuda. E eu comecei a ler aquele livro. E fui lendo o livro e aquilo foi entrando na minha mente a cada capítulo que eu lia, e aquilo foi falando comigo, e o livro falava realmente como é o sonho de Deus, e falava como devemos nos alimentar. E ali falava para nós olhar
capítulo de Gênesis, lá onde Jesus diz que ele fez para nós se alimentar seria das frutas e ervas e grãos. Esse era o nosso alimento. E ali foi explicando que a previsão de quando Jesus permitiu que a gente comesse a carne depois do dilúvio, foi por uma necessidade de não ter outros alimentos. Não para nós ter isso como nosso primeiro alimento na mesa. E ali foi mostrando que os animais, na verdade, eles têm uma vida de qualidade melhor que nós, porque de fato eles se alimentam no campo, o gado se alimenta no campo, de pasto verde, estão comendo cereais, eles estão se alimentando da maneira certa, enquanto nós estamos se alimentando da maneira mais errada. Porque quando a gente come a carne, seja de um boi ou de um frango, na verdade temos que ver qual os tipos de alimento que eles estão ingerindo, porque a gente vai comer o alimento que eles estão comendo. Porque tudo que eles comem está no sangue, está na carne. E aquilo a gente vai comer e vai para dentro de nós, e aquilo vai ter que ir para o nosso sangue para nós tirar algum proveito. Então, comecei a ver que a gente estava se alimentando muito da maneira errada. E ali continuei lendo e foi mostrando, dizendo que era melhor que a gente não coma nada de alimento animal, porque o nosso corpo não foi feito para se alimentar com proteínas animal, e sim com proteína vegetal. E ali foi falando também do pão, que a gente tem ele como um pão, uma coisa sagrada, que a Bíblia fala tanto no pão, que vem do trigo. E ali eu comecei a entender que o próprio pão que a gente se alimenta nos dias de hoje não é o mesmo da antiguidade. Porque hoje o homem acabou com a mais perfeição que tinha, foi acabando através do tempo, por causa do pecado, o homem foi destruindo. Hoje o trigo que é feito a farinha, ela é transgênica, ela não é uma original mais. E tudo que é transgênico faz mal para a nossa saúde. Ela, assim como um alimento transgênico, o trigo transgênico tu planta aí, ele dá o dobro que deveria dar o trigo comum. E quando tu coloca isso no teu corpo vai aumentar. E fui lendo e fui aprendendo que a farinha, os refinados, como o açúcar causa dependência. A gente começa a comer coisas de doce, no fim tem dias que tu não pode ficar sem comer um doce, porque o açúcar branco é uma coisa química, ela entra no teu sangue, na tua mente, e ela faz estrago total. E ali eu fui aprendendo tudo isso e fui falando, Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim sobre tudo isso que o Senhor está me mostrando. E ali eu fui estudando e Deus foi falando e eu fui entendendo que Deus estava querendo que eu fizesse uma dieta alimentar, que eu me alimentasse com os alimentos saudáveis, que isso então ia curar a minha mente. E eu fui para Deus depois de ler esse livro e disse, Senhor, se realmente tudo isso que o Senhor está mostrando é a cura que o Senhor quer me dar, depois de tanto te pedir, então, Senhor, me dê a resposta em 30 dias. Se em 30 dias eu mudar essa alimentação e em 30 dias eu estiver melhor, então eu saberei que o Senhor quer que eu faça realmente essa dieta para que eu tenha uma cura total. E ali eu larguei mesmo realmente os alimentos, passei a comer nada que contém alimento animal, nada. E refinado, o pão, deixei tudo de lado. Café, refrigerante, o próprio chimarrão que muitos tomam, eu tomava, larguei também. E a partir dali eu comecei então a colocar para mim, eu fazia apenas, e Deus foi falando, nosso organismo precisa de um descanso. A gente faz uma alimentação agora e precisa no mínimo de 2, 3 horas para fazer aquela digestão. E se em 3 horas depois tu faz outra refeição, o teu aparelho digestivo, o cérebro e teu corpo não para de trabalhar em nenhum momento. Ele trabalha direto. Então eu aprendi ali naquele livro que a gente tem que fazer pelo menos um intervalo de 4 a 5 horas de uma refeição a outra, para que nesse intervalo a gente dê um descanso para nossa mente, para o nosso
nossos órgãos, ele precisa de descanso, assim como nós precisamos de um descanso, eu precisava de um descanso, então nossos órgãos precisam de um descanso, a qual a gente não dá, a gente fica fazendo refeição em 3 horas. Quando alguém te diz que tu tem que comer em 3 horas, não acredite, isso é mito. Nós podemos comer dando intervalo de uma refeição na outra de 5 horas. E ali eu comecei a cuidar, e a água, não deixar de tomar água nesses intervalos. E então eu passei a fazer 3 refeições ao dia, dando esse intervalo, e adotei uma caminhada ao ar livre para respirar bem o ar puro. E ali eu segui fazendo aquela dieta por 30 dias. E hoje, irmãos, eu posso te dizer como Deus é maravilhoso. Quando eu pensei que Ele não estava me ouvindo, Ele estava. Quando eu pensei que Ele não estava me respondendo, Ele estava trabalhando por mim. E naquele dia em diante, então, minha vida foi mudando, totalmente mudando. Eu direi para vocês assim, aquelas dores que eu tinha no corpo foram embora. Porque os refinados, ele causa dor nas articulações, o açúcar causa dor nas articulações. Então, aquelas dores que eu tinha foi embora, aquele problema de coluna, não vou dizer que eu disse assim, minha coluna voltou a cartilagem, não. Mas aquelas dores intensas foram embora, a partir do momento que eu comecei a fazer uma refeição leve. Enfim, com a caminhada e com a dieta, em 30 dias, eu tinha, em 30 dias, irmãos, nos primeiros 30 dias, eu estava acima do peso, eu consegui emagrecer 8 quilos, as dores que eu tinha foi embora, aquela coisa estranha da minha mente que eu não conseguia entender o que era, mas que em muitos momentos parecia que eu ia perder a memória, também foi embora. E eu disse para o Senhor, em 30 dias ele me respondeu, e eu disse, Senhor, eu estou aqui, é um propósito com o Senhor. Eu ficarei com essa alimentação até ficar curada totalmente. E agradeci a Deus. E hoje, irmãos, eu digo assim, ó, há muitos daqui para frente que eu vou falar sobre alimentação, sobre exercício físico, e gostaria que vocês me acompanhassem. Esse é o meu testemunho, e eu quero dizer para vocês, Senhor, irmãos, que o Senhor é maravilhoso. Ele jamais deixa nós sem uma resposta. Às vezes a gente tá tão ansioso que quer a resposta na hora, mas Deus tem o tempo dele para responder. E esse é o meu testemunho e espero que vocês possam compartilhar. E se vocês estão passando por algum problema parecido com esse que eu passei, eu digo a vocês, não desista. Continue a fé, continue orando e buscando, porque Deus é maravilhoso. Deus me curou da depressão, me curou das dores que eu tinha no corpo, me deu ânimo, me sinto mais leve, a mente mais aberta para as coisas de Deus e o meu corpo mais leve para caminhar, porque de fato estava acima do peso. Enfim, claro que nós não somos perfeitos. A gente cai, porque eu fiz toda essa dieta e larguei de comer todos esses alimentos, mas com o tempo eu voltei a comer alguns desses alimentos, mas não voltei a me alimentar da maneira que eu estava me alimentando antes de fazer essa dieta. Então, tem muitas coisas daqui para frente que eu quero passar para vocês sobre alimentação. E peço que vocês tenham calma, porque eu tenho 3 canais com esse no YouTube, então eu preciso gravar vídeo para todos eles. Então, talvez eu vou gravar um vídeo por semana para cada canal. Mas quero, no mini detalhes, explicar para vocês e trazer junto a palavra de Deus, porque vou deixar claro, irmãos, jamais conseguimos a cura do corpo sem estar em comunhão com Deus. Mas que tudo tem jeito, Deus é o Deus do impossível. E aqui fica o meu testemunho. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se estão chegando agora, não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Toque no sininho para que vocês possam receber todos os vídeos que vou postar aqui no canal. E que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Um ótimo dia. Abraço.